Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estamos nós retornando aqui ao nosso estudo. Boa tarde a todos, os amigos, as amigas. Nós estamos agora nos preparando para o estudo dessa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E nós estamos estudando a segunda parte, quando o Divaldo Pereira Franco responde às perguntas da equipe. E hoje nós vamos começar na pergunta 53, que nós até iniciamos na semana passada, mas vamos dar continuidade a essa, né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, realizando esse trabalho, essa tarefa, que tanto tem nos ajudado, Senhor. Que a tua paz, que a sua luz nos ilumine, nos fortaleça, que possamos prosseguir firmes na nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Livro Voltando ao Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Qualidade na Prática Mediúnica, segunda parte, questão 53. A equipe do projeto faz a seguinte pergunta ao Divaldo. Nos casos em que o doutrinador não conduz adequadamente o esclarecimento, criando embaraços, dificuldades para o médium, como o médium deverá se comportar? E os espíritos, Divaldo responde. O papel do médium no processo de intercâmbio espiritual deve ser pura e simplesmente o traço de união com o mundo das causas. O mundo das causas é o mundo dos espíritos, tá? E falamos muito sobre isso na semana passada. Ô, Rosa, Oi. desculpa interromper. Você botou para gravar? Eu não Botei, vi. amiga, botei. Ah, tá bom. Então, ele diz aqui, se a entidade é o espírito, né? Está emitindo uma onda de ideias de tal teor e o doutrinador está seguindo por uma estrada completamente diferente, o médium deve abster-se, quanto possível, né, de fazer qualquer tipo de julgamento. Então, o médium deve evitar fazer qualquer tipo de julgamento a respeito do êxito, do sucesso do atendimento. A sua função é transmitir as sensações físicas e os pensamentos do espírito enfermo. Então, a função do médium é esse, tá? É transmitir as funções físicas e os pensamentos do Rose, espírito enfermo, não por julgar a favor, declinação. Pode falar. aonde você está, Rose? Eu estou no Qualidade da Prática Mediúnica, Sim, peguei. pergunta 53. Mas o meu não é por número, É que nem o meu. por Você título. tem que procurar a segunda parte. nem o Procura aqui meu. a segunda parte. Vai lá no índice, segunda parte. Divaldo Pereira Franco responde. E começa a numerar a partir de agora. Bota lá. Divaldo Franco responde. Deve ser que nem o meu. Nós estamos na então, página ó, 85. Procura aí. 85? Tá. É o velhinho, o livro. O 85 é a pergunta 53, pelo ar. O meu é 80, o meu é 84, página 84. 53. Tá, então, olha só. Eu também numerei, o meu também não. Verifiquem se nessa página, Eloá, 84, você está falando aí, né? 84? Não, 85 a página. 85. Vê se tem essa pergunta. Nos O casos meu tem. Eu já achei. Então, Obrigada. você, nessa pergunta, você bota número 53. 53, E a exatamente. partir daí você vai numerando. Entendeu?
A partir daí, Verinha, Ana, eu acho que não tem número do O livro. meu está numerado, mas Eu repete, também não, por mas eu favor, a acompanhei pergunta. você. Repete a pergunta. Pergunta 53. Nos casos em que o doutrinador não conduz adequadamente o esclarecimento, criando embaraços para o médium, como este deverá se comportar? Tá, É 85 mesmo. a Eu página, achei página aqui. 85. Aham. Então, Obrigada. gente, olha, nessa questão, quem não tem numeração no livro, bota a pergunta 53. E a Ok. partir A daí, partir daí, eu e a acompanho. partir daí começa a numerar, entendeu, É o que eu Anitta? fiz. É. Bota em 53 nessa pergunta, e a partir daí vamos numerar. Então, ele diz aqui, a função, eu estou no primeiro parágrafo da resposta da questão 53. A sua função é transmitir as sensações físicas e os pensamentos do espírito enfermo. Agora, segundo parágrafo. Há muitos anos, aí o Divaldo está falando, há muitos anos, numa prática mediúnica em nossa casa espírita, uma entidade muito sofredora se comunicou por meu intermédio. É o Divaldo falando. Era o espírito de uma senhora que havia desencarnado na ocasião do parto. Quando ela começou a sentir as cólicas da dilatação da bacia para expulsar o feto, veio a desencarnar inesperadamente. Então, essa senhora desencarnou durante o parto do bebê. No instante que o espírito dessa senhora que desencarnou, tá? No instante que o espírito que morreu durante o parto incorporou em mim, o Divaldo está falando, comecei a sentir uma grande disposição do estômago, acompanhado de mal-estar, falta de ar, enjoo. Quando o doutrinador começou a falar, deu-me uma vontade de sair dali correndo, tal a maneira despropositada com que era feita a doutrinação. Ao invés de utilizar os recursos do passe, da sugestão mental otimista, para diminuir o estado de paroxismo em que se encontrava o espírito, quer dizer, o estado de agitação, de sofrimento em que o espírito se encontrava, ele, o doutrinador, resolveu apenas dizer palavras sem nenhuma expressão socorrista. Não falou nada para consolar o espírito, tá? Encontrando-me ainda num semitranse, comecei a pensar. Aí o Divaldo dizendo que ele começou a pensar: ah, meu Deus, não vou aguentar. Finalmente a incorporação se consumou e eu perdi a consciência. Quando voltei ao normal, sentia dores físicas atrozes, que perduraram durante 3 dias. Posteriormente, contei a alguém que teve 12 filhos. Ele procurou uma senhora, amiga dele, e essa senhora, ela teve 12 filhos. Naquela época era comum, né? Fulana, estou com uma dor aqui nos rins e nos quadris horrível. Ela retrucou, devido, Divaldo, isto é dor de parto. Ela falou para ele. Mais tarde, conversando com Dona Ivone Pereira, Divaldo falando que, conversando com Dona Ivone Pereira, fui por ela informado que quando ela, Ivone, estava psicografando Memórias de um Suicida, era acoplada ao espírito que se ia comunicar, com 2 dias de antecedência. E passava mal. Depois da comunicação, passava 2 ou 3 dias com aquela carga fluídica negativa. Então, 2 dias antes da comunicação, da reunião, ela já se sentia mal, porque o espírito já estava ligado a ela. E 3 dias depois da reunião, ela continuava se sentindo indisposta, com aquela carga fluídica negativa do espírito. Porque nós estudamos aqui, quando nós pegamos o livro Reuniões Mediúnicas do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que nós falamos do choque anímico, a equipe do projeto fala o quê? O médium, quando o espírito se aproxima dele, e é um espírito muito sofredor, o médium atrai para si aquela carga fluídica negativa do espírito, dando ao espírito um alívio. Entendeu? O espírito fica aliviado. Parte dessa carga fluídica desequilibrada vem para o médium. E
Logo após, ou como a Ivone falou aqui, alguns dias, 2, 3 dias depois, se dissipa. Se dissipa, porque não pertence a ele. Dependendo da carga fluídica, isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos. No caso do Divaldo, durou aqui 3 dias. No caso da Ivone aqui, também foi 3 dias. Não quer dizer que seja sempre 3 dias, tá, gente? Pode ser 2, como pode ser 4, pode ser 1. Como pode ser só durante aquele momento. O espírito partiu, o diretor de imprensa acabou. Pode também levar até o final da reunião. Vai depender. Então, no momento que o médium psicofônico, o espírito da comunicação recebe o choque anímico, há um trabalho onde aquela carga fluídica negativa que o espírito traz passa para o médium. É o trabalho de caridade, entendeu? É o trabalho da caridade. Você tem Mas eu te pergunto, Rose, Fale. e o que o doutrinador faz? Além da vibração, além... Porque o Divaldo continuou O com trabalho essa... do doutrinador é dar o esclarecimento. Depois Sim. que o espírito vai embora, o dirigente pode decidir aplicar o passe no médium. Ah, sim. Ele pode, aí é por conta do dirigente. O dirigente pode virar-se para o doutrinador e dizer assim: aplica o passe nele. Mas se o doutrinador sentir que o médium está precisando disso. Aguarda o dirigente da ordem. Porque o dirigente está acompanhando a doutrinação. O dirigente percebeu que o médium não está bem, o dirigente vira para o doutrinador e diz assim: aplica o passe. Tá? Porque, de repente, o doutrinador vai dar o passe, mas o dirigente não pediu. Então, o doutrinador tem que aguardar a informação do dirigente. Ele é o Mas dirigente. a gente pode pedir, né? Posso dar um Se passe? você é doutrinador, você pode também. Se o dirigente não falar, você também pode se dirigir ao dirigente. O senhor não acharia melhor dar o passe dele? O dirigente pode concordar ou não. E aí o doutrinador faz o que o dirigente... Entendeu? Sim. Então, o doutrinador não pode logo dar o passe. Ele tem que esperar a orientação do dirigente. Se o dirigente não orientar, ele pode perguntar. Perguntar não ofende. Né? E aí o doutrinador vai ou não. Entendeu? Mas ele pode dar mental, né? Ele pode dar mental. Se o dirigente não fala e ele não quer falar, Ele pode dar mental. Senhor, alivia o incômodo do nosso irmão. Sim. Que deu a comunicação. Acabou. E a Ô, espiritualidade Rose, vai fazer o trabalho. Oi. é porque é sempre falado na mesa que a gente tem que sair bem da mesa, sem nenhum registro. Lúcia, essa questão não quer dizer que o médio está saindo mal. Não quer dizer, Aham. é uma questão natural, porque como nós vimos no Qualidade da Prática Mediúnica, desculpa, qualidade não, reunião de mediúnicos do projeto, é uma transferência de energia. Você recebe aquela energia no espírito, aliviou a dor dele. Você pode dar um alto passe em você mesmo. Mental. Você já sabe o porquê, entendeu? Você Eu já sei. sabe o porquê aquilo. Então, você não está saindo mal no momento. Aqui no caso, o Divaldo não sabia. Ele não sabia. Aí, né, a moça que falou para ele, a amiga dele, teve 12 filhos. Aí ele entendeu. Então, ele sabe que aquilo é um processo. Porque quando você sabe o que está acontecendo, isso já é um meio caminho andado. Aí o que você mesmo faz? O autopasse. Você dá prece, a prece. Não precisa nem fazer gesto, tá, gente? Come. Ô, Rose, geralmente, Exatamente. depois da mensagem do mentor, fica todo mundo bem. Geralmente, né? Um caso como esse do Divaldo, não são todos os casos. É raro, né, Entendeu? Rose? Depende do médico. O Divaldo é um médico preparado, Ivone é uma médico preparada, né?
Então, que já tem o conhecimento. Então, é aquele detalhe. Você entra em prece. Senhor, alivia esse meu incômodo, porque eu sei que esse registro não é meu. A consciência do médium é efeito da transferência da energia do espírito para mim. E se você ficar com um certo incômodo, você já sabe o que é. Você sabe que aquilo, no máximo, em 24, 48 horas, vai desaparecendo de você. Entendeu? Então, No caso do Divaldo também, foi devido à doutrinação, né? sim, também teve esse caso, entendeu? Mas é aquela coisa. Ele fez a prece dele. Eu estava só querendo pegar aqui o livro, que eu não sei onde eu coloquei. Peraí, que deveria estar tudo juntinho. Né? Desmediunidade, passe. Ah, meu Deus, eu devo ter tirado da ordem. Quando eu tiro da ordem meus livros, deu uma confusão na área. Que eu queria ver aqui. Deixa eu ver, só um minutinho, gente. Tá aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Porque aquela coisa, às vezes você sabe que ainda vai doer um pouquinho, que ainda vai incomodar um pouquinho, entendeu? Mas você já sabe do que se trata. Então, você ali vai fazer a tua prece, pedir ajuda da espiritualidade. Olha aqui o que diz no livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. No item, o item número 17, atendimento aos espíritos sofredores, conduzidos de forma amorosa e segura, contato psicológico, através de diálogos respeitosos e objetivos. Aí, lá no 7º parágrafo, diz assim: o doutrinador deve ter sempre em mente que a finalidade do fenômeno da psicofonia, em sentido prioritário, é o contato do espírito sofredor com o fluido animalizado do médium, para a ocorrência do chamado choque anímico. Allan Kardec utilizou o termo fluido animal, porque na ligação perispiritual entre o comunicante e o médium, se processa a psicofonia, acontece uma transferência elevada de carga animalizada, que lhes são absorvidas pelo desencarnado, produzindo-lhe um choque energético que promove o seu despertamento para uma realidade nova de que ainda não se deu conta. Então, o médium, né? Deixa eu só ver aqui, ele vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, não, mas vamos lá. O médium, ele está fazendo uma caridade, ele está auxiliando aquele espírito, né? Através do choque anímico, retirando dele aquela dor, aquele incômodo, e aquele espírito vai ficar ali mais aliviado daquela dor, tá? E depois isso vai se desfazendo. É o que o Divaldo falou aqui, né? Ele dizendo que mais tarde, quando ele conversou com a Ivone, foi por ela informada, e quando ela estava psicografando Memória Suicida, ela era acoplada ao espírito que se ia comunicar 2 dias antes, e depois da comunicação, 2 ou 3 dias, ela ficava ainda com aquela carga fluídica negativa. Por isso, diz o Divaldo aqui no Qualidade da Prática Mediúnica, por isso a mediunidade é um ministério sagrado de amor. A benfeitora Joana de Anjos já me disse: o médium que se desincumbe bem da sua tarefa realiza 2 encarnações em uma só. Além de cidadão comum, com seus conflitos, dramas, tarefas, é também um homem que vive, no sentido genérico, uma outra existência de abnegação, renúncia e sacrifício em outra esfera. Vale a pena a pessoa dedicar-se integralmente à mediunidade com Jesus, porque as alegrias são imensas. Então, dá para perfeitamente entender aqui que ele,
né? O Divaldo estava sentindo as dores do parto daquele espírito. E ela, é claro, ficou mais aliviada. Ficou mais aliviada. Ela já, né? E aí, passado algum tempo, aquilo se foi. Foi o que a Ivone também falou. 2 dias antes ela sentiu aproximação, 3 dias depois ela ainda ficou com aquela carga fluídica negativa. Imagina como esse espírito não se encontrava, né? De sofrimento. Então, depois, com o tempo, isso se vai dissipando. Então, o bom é o médio saber o porquê eu estou me sentindo indisposto depois da comunicação. Isso que eu entendo. Mas, Rose, é muito importante o estudo, Sim, porque o médium fica achando que o doutrinador, que aquela reunião não foi boa, entendeu? exatamente. Por isso que eu Aí, estou falando. Ele entendeu? sabe que aquela indisposição é natural. Ele está Normal. ainda sob efeito dos pontos doentios, desequilibrados do espírito. Então, ele dá um autopasse através de uma prece, né? Reconhecendo que ele sabe o porquê, pedindo ajuda da espiritualidade. E aí, os espíritos da casa vão dar o passe, né? A equipe espiritual vai dar o passe, aquilo vai te aliviar. Você vai para casa e, com o tempo, faz o teu culto do lar, faz a tua prece, aquilo vai se dissipando, se dissipando. Você não se desespera. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse trabalho está me prejudicando. Você não vai É. A fazer gente isso. sempre procurou, né, Rose, sair do trabalho bem, pedir passe quando precisava, ou nós dar o E autopasse, mesmo que e você sem problema, e mesmo que sem você problema. esteja sentindo incômodo, você está saindo bem, porque você sabe o porquê do incômodo. Você vai Exato. sair mal quando É, você sentir Tínhamos que ir para angústia, casa, mas não dirigindo, sabe o né? que se trata. Entendeu? mas O problema é que alguns médios, por falta de estudo, como a Ana falou, diz tudo. sai da casa mediúnica, ai, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo. Aí, nesse eu Pois estou me é. sentindo mal, você piora a coisa. Não, tem Aí que você não saiu cuidar mal. direitinho. Mas É se como você falou aí, Luá, sai para casa dirigindo. Mas A gente a sai pessoa, dali, sempre a saímos pessoa foi bem. fazer caridade, Ah, a pessoa foi servir. Se ainda ficou com alguma exatamente. coisa, é como a Rose falou, não, o não. E trabalho outra coisa continua. também, O trabalho Exatamente. continua. Você sai dali bem, Ué, vai mas embora. nem sempre, nem Mas é uma sempre. coisa que Depende a do trabalho, espiritualidade depende está do ali, dia, você está ali, Sair a bem, depende direção do está ali, entendeu? atendimento. ou Eloá, Você não está sozinha. gente, presta atenção aqui. O sair bem não quer dizer que você não saia com incômodo. O sair bem, aí eu estou com esse Exatamente. incômodo, mas eu sei o E porquê. vai Saindo passar, bem. vai Eu passar. estou saindo bem. Eu É, saio mal quando eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Aí eu estou saindo mal. Mas se eu sei que esse incômodo vai durar pouco, é o resultado da energia do espírito que ainda está no meu físico, mas eu sei que isso vai se dissipar e eu vou tomando a minha medicação, que é prece, equilíbrio. Eu estou saindo bem. horrores. Eu estou saindo bem. Então, sair mal é quando isso acontece e você não sabe o que é, nem o que fazer. Aí você está saindo. Horror. Fala. Então, se o médium não tiver um estudo e ele tiver um desconforto, ele pode também desistir do trabalho, Tira. por medo. Eu Eu falo por mim, porque no início, quando eu não tinha muito conhecimento, eu não quis participar de um trabalho de desobsessão por conta disso, pelo mal-estar que eu fiquei depois. Então, como eu não tinha muito estudo na época,
Aí eu me afastei, sabe? Porque eu fiquei com medo de eu não voltar ao normal, né? Entendeu? Ficar com aquele mal-estar pro resto da vida. Então, eu acabei me afastando. E lá no CEOI é que eu comecei a sentir segurança e por eu começar, né, estudar, e isso também me Então, ajudou é muito. aquela coisa, quando você sabe o que é, isso já não te assusta. O problema, como você me falou, é quando a pessoa não conhece e aí acha que foi do trabalho, e o trabalho foi mal, o doutrinador foi mal, tudo foi mal. Eu vou sair fora daqui, que esse negócio de mediunidade me faz mal. Não. A gente sabe que é normal, dependendo do espírito que deu a comunicação, quando você entra em contato com aquela energia e você está aliviando a dor do outro, como você está um pouco melhor, você pode passar por aquilo. Ah, eu estou bem, estou se incomodando, mas eu sei do que é, do que se trata. Eu sei que não é doença, entendeu? Não é perigoso. Eu estou bem, porque eu sei como a coisa funciona. Ô, Daí a Rose, necessidade do conhecimento. Fala, Márcia. então, na nossa mesa, a Vera tem uma sensibilidade tão grande, parece que ela conhece todos os médicos como se fossem filhos dela. Ela sabe quando alguém não está bem, quando está bem, e ela chega e fala: Você está bem? Você não está bem? Você quer um passe? É a observação, É, que eu acho é muito o importante. olhar do dirigente, do doutrinador, que muitas vezes o dirigente está, o doutrinador que está. É esse olhar. Mas isso, volto a falar, é o que a Aninha falou, tem que ter estudo. Falta Tem que de estudar. estudo e Senão, não falta vai de fazer isso. confiança nos Isso, trabalhadores espiritual, porque não é só o segurança. encarnado, está cheio de desencarnado, e todos eles com a responsabilidade do trabalho. Se alguém passou mal, qualquer coisa que aconteceu, isso daí não é do trabalho, entendeu? Ou Não, então não não. é como você falou, vai passar, porque nós estamos sendo amparados. Exato, você não Eu está dando nada. A pessoa muitas vezes sai falando porque ela não tem nem noção que o não trabalho tenho. está sendo dirigido por uma equipe espiritual. Há uma equipe espiritual ali. Cada médium dali também tem o seu orientador. Então, não trabalha, não está à deriva. Não está à deriva. Mas a consciência que nós temos que ter. Eu estou trabalhando. Agora é um detalhe, como nós já estudamos. Se a casa não tem responsabilidade, se faz um trabalho de qualquer jeito, aí, meu filho, tu vai passar mal mesmo. Porque os trabalhadores espirituais sérios não estão ali. Estão os outros que não têm compromisso com ninguém. Mas se é uma casa que faz um trabalho sério, há uma equipe espiritual coordenando aquele trabalho. Então, ela vai dar um amparo. Então, se você foi para casa com uma sensaçãozinha aqui, é normal, é natural, a espiritualidade já atenuou, mas isso aí vai acabando, você sabe que vai acabando, e você tem que ter fé na equipe espiritual e fazer a sua parte, né? Se manter ali, fazer a tua prece, que vai passar, 2 dias passa. Vai depender da carga fluídica do espírito. Se for uma coisa muito pesada, esse espírito tem uma dificuldade, vai demorar um pouquinho mais. Se tiver, porque for um espírito com menos problema, vai ser rápido. Então a gente tem que ter fé. E sabe, eu sei o que está acontecendo. Eu não tenho que me desesperar. Isso é normal. Isso é normal. Então, Então, quando a gente vai para o trabalho, eu, pelo menos, nossa equipe, nós vamos 100%, com plena confiança na espiritualidade, sem claro, medo nenhum. ter medo, né? Então, aí na 54, ele pergunta: como devemos proceder? A equipe pergunta para o Divaldo: perante o fenômeno mediúnico do Evangelho no lar. Vai que no lar, na hora do culto do lar, vai uma manifestação de um espírito. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante, porque tem pessoas que às vezes fazem evangelho no lar, onde há comunicação
de espíritos. Então, ele diz assim, tratando-se de uma interferência perniciosa, pedir à pessoa que reaja. Vai que na hora do culto, um integrante do culto deu comunicação de um espírito revoltado, né? Que quer destruir todo mundo, uma coisa assim, né? Então, pedir à pessoa que reaja, aquela que está dando a comunicação. O fundamento do evangelho no lar é criar um psiquismo saudável para a família, e não o psiquismo de seres enfermiços. Os espíritos doentes vêm, muitas vezes, ao culto do evangelho e participam, mas para aprender e curar-se, não para se comunicarem. Entendeu? Não para se comunicarem. Ele pode ser trazido por... Lembra que eu já falei que a casa que faz o culto do evangelho é como se ela tivesse uma sinalização? As equipes espirituais que estão trabalhando, muitas vezes sabendo que naquela casa, naquele horário, vai ter o culto do evangelho, eles trazem espírito. Ou, às vezes, até o espírito mesmo, que está por aí, vê, ele já sabe, ele vai lá. Mas tem uma equipe espiritual lá dentro que vai recebê-lo. Tem uma equipe espiritual na casa, na hora do evangelho, que vai receber as equipes que vêm, com benfeitores, e o espírito que vem sozinho. Vai recebê-lo. E ele vai ficar ali quietinho, bonitinho. E ele tem que saber, né, que ali ele vem para aprender e curar-se, não para se comunicarem. Tratando-se, agora vamos imaginar, tratando-se de uma entidade veneranda, se quem estiver ali no culto for uma entidade veneranda, ele não irá perturbar. Saberá esperar o término do evangelho para uma que outra vez, muito de vez em quando, oferecer a sua contribuição interpretando a palavra, dando conselhos. Então, pode acontecer, o que não pode ser a miúde, não pode ser em toda reunião do culto do evangelho, uma vez ou outra, ao final do culto, aquela entidade veneranda, gente, porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem espírito, né, querendo bancar o venerando e não tem nada de venerando. Aquela entidade boa, amiga, protetora da família, pode se manifestar através do médium que esteja participando do culto e dar uma orientação, uma contribuição, um conselho. Mas isso não pode ser toda reunião de culto. Tipo assim, ao longo de um ano, 3, 4 vezes, no máximo. Tá? Máximo. Porque entidade veneranda não está toda hora com tempo para ficar dando comunicação. Tá? E o culto do lar não pode se deixar levar para isso. Bom? E ele diz aqui, ó, mas, olha só, isso aqui é até bom de botar atenção, mas repetimos, não habitualmente. Então, o amigo espiritual não vai dar comunicação no culto habitualmente, para que não se transforme numa reunião particular, familiar, em reunião com caráter mediúnico, para que o culto não se transforme numa reunião mediúnica. Ele é culto do evangelho no lar. Se toda vez que você fizer o evangelho no lar, o espírito, ao final, deu a comunicação, deixou de ser culto do evangelho no lar para ser reunião com caráter mediúnico. Aí pode-se ter certeza, não são os bons espíritos que estão utilizando o culto do evangelho lá para ficar mandando conselho. Entenderam? Então, é aquela coisa, não é proibido. Pode acontecer de uma boa entidade, ao final, uma vez ou outra, muito raramente,
dá uma comunicação com uma orientação. Mas isso não pode se tornar habitual. Se, como eu tenho uma companheira que uma vez disse para mim, todo fim do culto do Evangelho no Lar, ao final, o Espírito dá uma comunicação. Todo culto do Evangelho no Lar. Percebeu? A pessoa não percebeu que tem algum problema aí. Ela não percebeu que tem algum problema aí. E a comunicação é dada através dela. Então, Gostando, né, Rose? Estava gostando já, né? exatamente. Gostando. A entidade começa a falar no início de coisas importantes, daqui a pouco contando. Você viu o seriado que eu vi? Você também está maratonando aquele seriado? Não entendeu? A pessoa, ela tem que ter bom senso. Então, culto no Evangelho lá não é para comunicação dos espíritos. Os espíritos que são trazidos, eles vêm para se curar e para aprender. O orientador daquele grupo pode sim, uma vez ou outra, como ele diz, não habitualmente, né, dar uma comunicação. E ele diz, para que, se ele evitar isso, para que não se transforme uma reunião particular, familiar, porque o culto do Evangelho é uma reunião particular, é uma reunião familiar. Então, para que ela não se transforme em uma reunião com caráter mediúnico. E aí você vai estar fazendo reunião mediúnica dentro de casa. Olha o problema. Entendeu? Isso é para ser feito na casa espírita. Casa espírita. Com todo o aparato da casa espírita. Então, nós temos que ter o quê? Bom senso. Culto do Evangelho no Lar, com comunicação habitual de espírito, está com problema. Aí ela diz aqui, o Evangelho no Lar é uma terapia preventiva para problemas. Os espíritos vêm como assistentes e não para interferir. Olha o que ele diz aqui. Os amigos espirituais vêm como assistentes para ajudar, não para interferir. Não para ficar todo o culto dando comunicação no final. Então, a gente tem que, prestar atenção nisso. Vamos ler a 55 para a gente encerrar esse item, que é o item das posturas, né? 55, a pergunta que é feita a Edivaldo. Que conselho você dá aos médiuns principiantes que ainda não sabem definir bem os limites entre suas ideias e as de que vêm dos espíritos? É aquela coisa, né? Essa ideia é minha do espírito, né? Então, ele diz assim, quando sentirem algo, tem expansão, sentiu alguma coisa, você está na reunião, veio aquele pensamento, dá expansão, né? Não tenham a preocupação de monologar. Será que sou eu mesmo? A prática mediúnica é um laboratório, estamos participando dela como intermediários do bem e não como cientistas ou pesquisadores à cata da perfeição absoluta. Porque a pessoa fica assim, será que sou eu? Será que isso é de mim? Será que não é? Deixa vir. Fala, você está na reunião mediúnica. É para isso mesmo. Tem condições de você dar comunicação? Tem doutrinador de exposição? Dá a sua comunicação. Não fica preocupado se é tua, se não é tua. O trabalho de intercâmbio espiritual deve ser considerado como uma atividade, ele diz, de catacumba numa comunhão estreita com os espíritos benévolos. Tá? Então, o trabalho deve ser como uma atividade de catacumba, quer dizer, uma atividade responsável, séria, numa comunhão estreita com os espíritos benévolos. Deve-se dar campo à comunicação, cabendo ao doutrinador avaliar se é fenômeno anímico, mediúnico ou nervoso. Deixa-se a porta aberta e, em caso de dúvida,
pergunta se é o doutrinador, no término da prática mediúnica, na hora da avaliação, o que você achou daquela comunicação que eu dei? Né? Se você mesmo é médium, deu a comunicação, ficou em dúvida, na hora da avaliação, você pergunta ao doutrinador, o que você acha daquela comunicação que eu dei? Deve existir um mínimo de confiança entre os componentes de uma reunião mediúnica, porque, havendo este clima, a resposta virá com naturalidade. Caso o doutrinador diga, bem, eu achei que foi mais um fenômeno nervoso, procure achar mais. Isso não desona ninguém. Pode-se ter uma crise nervosa em casa, porque não pode acontecer também na sala mediúnica. O sistema nervoso atua em qualquer lugar, e principalmente na prática mediúnica, onde se processam intensas reações eletromagnéticas. Porque, às vezes, o médium, de repente, pode ter uma crise de choro, pode ter uma crise de riso, entendeu? Então, isso pode ser o quê? Como ele diz aqui, né? Um fenômeno nervoso. Isso não é desonra você chegar para o doutrinador da avaliação. O que você achou daquela doutrinação? E o doutrinador vai dizer o que ele achou. E a gente não tem que ficar ofendido. Entendeu? Não tem, o grupo é amigo. Um está ajudando o outro. Aí ele diz aqui, quando o fenômeno for anímico, o doutrinador deve dizer ao médium, você está com as ideias muito fixas, cabe ao sensitivo refletir e controlar-se. Então, ele pode ser isso. Como ele pode dizer, olha, eu acho que eu percebi uns traços anímicos, ou você está com uma ideia muito fixa em alguma coisa. Procura pensar se, de repente, na tua vida normal, você também não está com uma ideia fixa. Porque às vezes a gente tem ideia fixa de alguma coisa. Como a Verinha mesmo falou, né? Estava com uma linha de perseguição, de que ela estava sendo preterida. Não era isso, Verinha? Que você falou da outra aula. Isso, vamos dizer que ela fosse uma médium de psicofônica. E essa ideia já estava perdurando na cabeça dela. Já quase numa coisa, né, ostensiva. Aí, de repente, ela vai para a mesa mediúnica e dá uma comunicação dessa. Estou sendo perseguida. E se o doutrinador está sabendo? Ele vai dizer, preste atenção. Entendeu? Porque aí o médium está colocando para fora aquilo que ele está passando. Então, e quando o doutrinador fala isso para o médium, ele não tem que se sentir ofendido. É uma avaliação. Então, ele diz aqui, cabe ao sensitivo refletir e controlar-se. Na hipótese de entidades muito repetitivas, que às vezes acontece, né? Toda reunião aquele espírito vem. Toda reunião o médium da comunicação daquele espírito. Na hipótese de entidades muito repetitivas, e elas sempre retornam com os mesmos travões, o médium deve controlar mentalmente, dialogando com o espírito. Aí o médium diz para o espírito, absolutamente, ou você incorpora e se comunica dando toda a mensagem, ou então não permita a comunicação. Isto deve ser feito para que o espírito não fique explorando o fluido do sensitivo, porque ele pode estar agindo como um vampiro. Ele chega daquela frase, hoje eu estou muito infeliz. Aí toda hora, hoje eu não estou bem. Hoje não sei o quê. Aí, quando o doutrinador vai conversar com ele, ele diz, eu continuo infeliz. Eu continuo com dor. Entendeu? Ele não quer a doutrinação, o esclarecimento. Ele quer ficar ali aproveitando da energia do médium. Então, olha como é a importância do estudo. Porque tem espíritos que fazem isso. Eles chegam e ficam naquela conversinha, sempre repetindo a mesma coisa. Então, o médium tem que perceber isso. E aí ele já dá um checkmate no espírito. Olha, não dá para fazer isso. Mentalmente, é claro, né? Porque às vezes o doutrinador não percebe. Né? Ele não está vendo o espírito. Ele não está, muitas vezes, ouvindo o que o espírito está dizendo para o médium. Então, ele tem que dizer,
Porque, às vezes, ele está conversando mentalmente com o médium, mas o médium não está verbalizando o que ele está falando. É aquela conversa, né, entre o espírito e o médium, por telepatia. E o médium fica ali, conversando com ele. Calma, meu irmão, calma, meu irmão. Então, o médium tem que dizer, ó, vamos parar com isso. Ou você incorpora. Mas também o doutrinador com um pouco mais de perspicácia pode dizer assim, olha só, meu irmão, não tem como você continuar agora, a gente conversa mais tarde, dá um toque no espírito também, para explicar para ele que ele, olha, tem muita gente para ser atendido. Mas isso se o espírito se comunicar. Nesse caso aqui, o espírito está conversando mentalmente com o médium. Ele não se comunicou. Aí fica mais complicado. Né? Tanto que, o que o Divaldo diz? Olha só, ele diz assim, ó, na hipótese de entidades muito repetitivas, e elas sempre retornam com os mesmos chavões, o médium deve controlar mentalmente, dialogando com o espírito, absolutamente. Ou você incorpora, entendeu? Isso acontece ele assim está só mesmo. no tete-a-tete com o médium mentalmente. Exatamente. E o médium diz para ele, ou você incorpora e se comunica, dando toda a mensagem, ou então não permita a comunicação. Isso deve ser para o espírito, não fique explorando o fluido do sensitivo. Então, e aqueles que ficavam bravos, hein, Rose? Foi trazido. E está ficavam bravos porque queriam falar. Absorvendo a energia do médium, o médium diz assim, filho, tem um monte de gente aqui querendo se comunicar. Exatamente. E você está aqui, entre aspas, falando entre nós, entre aspas, que o médium vai dizer, e você está aqui me alugando, entendeu? Tem espírito aí querendo se comunicar. E você. E às vezes eles não queriam esperar. Tempo. Às vezes eles não querem esperar. Fica reclamando. Aí o espírito fica ali. Aí vê um se comunica, ele fica ali. Não, daqui a pouco eu me comunico. Daqui a pouco. Ele está só aproveitando. Do médium. É isso aí. Entendeu? E aí o médium tem que dizer: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caso ele se comunique e fique também nessa coisinha, aí é a hora do doutrinador perceber e chegar e dizer assim, ó, meu amigo, vamos conversar. Qual a sua dificuldade? O que você deseja? Entendeu? Aí ele vai dizer, não, só estou com dor de cabeça, um exemplo. Não, meu filho, o que você deseja? Fala, vamos conversar. Porque também pode acontecer dele se comunicar, vai ficar, sabe, só aquela coisinha. Fica enrolando. Exatamente. Se bobear, pega a reunião toda e não sai, não deixa o outro. Enrolar. Conjugando o verbo enrolar. Por quê? Porque, na realidade, ele está o quê? Aproveitando. Ele está atrapalhando também, né, Rosa? Ele quer absorver. Nem dá passagem para ninguém. Não vai dar vaga para outro espírito. Não. Então, o doutrinador tem que ter essa perspicácia e o médium também, de perceber. E ele diz aqui, ó, no caso em que a entidade, o espírito, fique externando, agora é o espírito falando. Antes era a conversa, antes ele tratou do espírito falando com o médium, mentalmente. Aqui ele já está falando de externar. No caso em que a entidade fica externando, quer dizer, falando na mesa, na reunião, pensamentos repetitivos, como, por exemplo, eu vou matá-la, eu mato, levando um tempo infindo a repetir as mesmas palavras para perturbar a sensibilidade do médium e impedir, foi o que a Ana Brito falou, e impedir que outros espíritos se comuniquem, cabe ao medianeiro, aí no caso o médium, ajudar o espírito comunicante dizendo, informe a que veio ou não lhe dou o campo mental. Então, se ele percebe que o espírito está falando, mas está sempre enrolando, como disse a Aninha, cabe ao médium dizer para ele, ó, não temos tempo para isso. Aqui é o pronto-socorro. Tem muita gente precisando. Fala, abre a boca, conta o que você quer verdadeiro, ou eu não vou deixar mais você se comunicar.
Porque tem espírito, gente, que vem, existem organizações do plano espiritual que trabalham para isso, para impedir que o trabalho aconteça na casa espírita. Então, muitas vezes, eles enviam esses espíritos para atrapalhar a reunião, para não deixar que a reunião renda, não permitir que os outros espíritos necessitados sejam atendidos. Aí a pessoa vai dizer assim, e a equipe espiritual vai deixar? E eu digo, ué, mas nós que somos médios, estudamos para quê? Não é? A espiritualidade não pode ficar assim, não. Toda hora, socorrendo, socorrendo, socorrendo. Como se o médium não soubesse das coisas. Entendeu? Então, a espiritualidade deixa. Existe uma equipe aqui que sabe que precisa se preparar. E não se prepara, a reunião vai dar nisso. A Sueli Schubert, uma vez, quando ela veio ao CIOI para fazer o seminário, ela veio 2 vezes. Uma vez fui eu que convidei. E eu e o Paulinho, eu e o Paulo Brandão, fomos buscar lá no meio do caminho, né? Ela veio de carro, o motorista dela, nós fomos encontrá-la. Aí depois nós tivemos um tempo para bater papo. E ela me disse assim, eu perguntando sobre reunião mediúnica, e ela falou que trabalhava lá em Juiz de Fora, ela era de Juiz de Fora, numa casa espírita. Então ela contou o seguinte, que há muitos anos, quando ela ainda era bem jovem, ela era médium psicofônica. E os espíritos se comunicavam, era sempre assim, sabe? Enrolando aqui, enrolando ali, enrolando ali, enrolando aqui. Aí ela disse que a reunião se tornou, com o tempo, cansativa. Até quase chata, ela falou, sabe? Assim, um dia, o mentor espiritual se apresentou. E eles foram mentor. A nossa reunião mais do mesmo, né? É sempre essa coisa. E os virou e disse assim, vocês têm a reunião que vocês se prepararam para ter. Porque eles disseram para ela, a reunião que vocês têm é o reflexo de vocês. Vocês não estudam. Vocês não se preparam. Como é que vocês querem uma reunião mais, né? Com mais substância? O espírito vem, fica ali, choroso, não sei o quê. Vocês vão deixando, vão dando o quê? Campo para ele. Os espíritos necessitados têm oportunidade. Então, vão ser atendidos em outros lugares. A espiritualidade ela não pode ficar como babá da equipe espiritual. Para isso, o médium se prepara para poder, entendeu? Perceber essas coisas, o médium doutrinador dirigente, e tomar pé da reunião. Senão fica fácil, né? Olha, não importa o que vai acontecer, a espiritualidade vai resolver. Não é assim. A gente tem que ter a nossa parte de responsabilidade do processo. Senão, no caso desses espíritos que ficam lá tentando atrapalhar a reunião, e tem equipes espirituais do nível inferior que se especializam nisso, para não deixar a reunião render, então cabe ao medianeiro, o médium, ajudar o espírito que está se comunicando, dizendo, fale o que veio, senão não dou campo mental a você. E se o médium não fala, cabe ao doutrinador, que percebeu o problema, dar o checkmate. Olha, meu irmão, diga o que você deseja. Meu irmão, se você não vai dar sua comunicação, eu peço a você, me desculpe, mas não poderei mais atendê-lo, porque tem outros precisando. Já que o médium não tomou providência, aí cabe ao doutrinador. Entendeu? O doutrinador chega lá e, se não, vai ter espírito dando comunicação meia hora. Meia hora. E acabou o trabalho, ninguém mais é atendido, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa?
Essa questão foi a 55, vocês botaram o número? 55. Semana que vem, nós vamos começar no item dúvidas. Está escrito aí para vocês, dúvidas? A primeira pergunta da dúvida é a 56. Bota aí o número, 56, que a pergunta é: observam-se médios com permanentes dúvidas quanto à autenticidade das comunicações? Essa é a pergunta 56. E a partir daí vocês vão numerando. Então, semana que vem é dia 27. Rose, eu estou aqui porque eu não estou tão bem de saúde, entendeu? Mas eu espero que semana que vem eu já esteja melhor. Aí eu não vou estar na reunião. Você pega o vídeo. Eu vou pegar o link. Aí a gente está sempre mandando, aí vai lá no link, tem a data e assiste, né? Quem não puder, faz isso. Se só puder o da Sueli, não puder o do Qualidade, pega lá o áudio, que a gente está sempre publicando, tá? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Então, semana que vem é 56, dia 27, bota aí a data aí, começando o item dúvidas. E a gente vai vendo como a gente vai conversando sobre essas coisas, que são coisas que estão acontecendo na casa espírita, que acontecem durante o trabalho. E a gente tem que saber como tratar, como resolver essas questões, né? Essa questão aí do culto do evangelho no lar, a gente tem que estar atento, né? Para não deixar essa coisa virar rotina. E o Divaldo tem muita experiência, né, gente? Pelo amor de Deus. O homem está com 95 anos. Pelo menos 70 anos esse homem tem de reunião de obsessão. Então, ele como Ivone, você vê que ele tinha muito contato com a Ivone, eles conversavam, né, trocavam. Tem muito para nos ensinar, que a gente tem a humildade de querer aprender. Isso é muito importante para a nossa tarefa, né? Então, nós vamos encerrando agora a nossa reunião. Ana Constantina, você faz a nossa prece de encerramento, por favor, minha filha? Faço. Vamos levar o pensamento ao alto e agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade da Casa de Francisco de Assis, por essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecer a Deus por tudo, pela saúde, pelo trabalho, pela oportunidade de trabalho na casa espírita. Agradecer a doutrina espírita, que tanto nos ajuda, nos ampara, nos fortalece, nos esclarece. E agradecer aos nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, e pedir, Pai, a permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que Jesus possa estar conosco sempre, nos ajudando, nos guiando. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã, 4h20 da tarde, nós estamos aí para o estudo de Paulo de Tarso e as leis morais. O estudo também está muito legal, falando sobre a lei da liberdade, né? Muito bom mesmo, a gente está trabalhando, tem um grupo muito legal trabalhando com a gente. Nós estamos falando, estudando sobre lei do progresso. Paulo de Tarso e a evolução da compreensão de Deus. Muito bom, todo sábado às 4h20 da tarde, tá bom? Então, meus irmãos, um beijo para todos vocês, uma boa noite, de muita luz, de muito amor, tá bom? E continuemos vigiando e orando, né? Isso aí. Boa noite, crianças. Boa noite para todos. Boa Tchau, noite. tchau.